Boa noite, irmãos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Amém? É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom ter essa oportunidade mais uma vez de compartilhar a palavra de Deus com cada um. Esse versículo que eu comecei citando é um versículo que todos nós falamos por várias ocasiões em muitos momentos da nossa vida. Nós reconhecemos que Deus, Ele é o maior, nós reconhecemos que Deus é misericordioso, amoroso, e graças a Ele nós temos a salvação, temos acesso ao céu, e temos a plenitude de dizer que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e Ele nos tira da lama, do poço, do fundo do poço, e nos coloca para o céu. E por isso nós estamos alegres. Mas é interessante pensar que não é todo momento da nossa vida, em todas as circunstâncias que vivemos, que lembramos desse versículo e que falamos sobre ele de forma convicta. O que eu quero dizer com isso? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, inclusive nos momentos de tristeza, inclusive nos momentos de luto, inclusive nos piores momentos da nossa vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Pensando então no comportamento de um homem de Deus, e o homem aqui não é o homem do sexo masculino, mas o homem pessoa, o homem indivíduo, eu gostaria de conversar com vocês então sobre um texto que está em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Atos 16, 16. E diz assim a palavra de Deus, versículo 16: Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos de Deus do Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os ao magistrado, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Oremos. Senhor Deus, obrigado porque temos a liberdade, temos a oportunidade e o privilégio de abrirmos a Tua palavra e de conversarmos sobre o que o Senhor tem para dizer e o que o Senhor tem para nos ensinar. Entendemos que a Tua palavra ela é viva e eficaz, ela transforma a nossa mente, ela transforma a nossa vida e as nossas ações. Então, Pai, te peço que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa transformar a nossa vida cada vez mais neste momento de culto. Prestamos cultos a Ti, Pai, e pedimos que o Senhor olhe por nós, que a Tua mensagem possa ser propagada neste momento e em nome de Jesus, amém. A condenação do mundo para o homem de Deus, para o homem de Deus. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16, conta a história de dois personagens principais, Paulo e Silas. Em algum momento, o autor da carta e o escritor, ele usa a primeira pessoa do plural, dizendo nós, como se ele também estivesse participando
de todas aquelas coisas que estavam acontecendo naquele momento. Entendemos então que Lucas, o escritor da carta de Atos dos Apóstolos, estava nesse momento e visualizando tudo o que estava acontecendo. Ele estava narrando não o que tinha escutado falar, mas ele estava narrando o que ele estava vendo, o que ele estava vivendo ao lado de Paulo e Silas. O capítulo 16 de Atos é o início da segunda viagem de Paulo. Uma história muito emblemática que muitos de nós conhecemos é que Paulo, ele tem um desentendimento com Barnabé antes do início da segunda viagem e eles acabam se separando. Barnabé, então, trilha um caminho diferente de Paulo junto com João Marcos, enquanto Paulo, ele segue um caminho diferente com seu apóstolo, não, na verdade com seu companheiro, com seu cooperador do evangelho, Silas. Paulo e Silas, então, começam a trilhar uma jornada. A segunda viagem de Paulo começa aqui, no capítulo 16. Paulo e Silas juntos passam por algumas cidades, visitam Timóteo, como fala no início do nosso capítulo 16, e eles vão conversando, e a partir do verso 16, Paulo tenta entrar em um local, uma cidade, uma região, mas a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus não deixou ele entrar nesse local, não permitiu que ele adentrasse naquela cidade, por alguma razão que também não nos é explicitada, mas é claro que o Espírito Santo de Deus não deixou Paulo e Silas entrar naquela cidade. Paulo e Silas então continuam o seu caminho, continuam o seu trajeto e tentam entrar em outra localidade, em outra cidade. E mais uma vez a Bíblia nos diz que o Espírito Santo do Senhor não permitiu que isso acontecesse. Paulo e Silas continuam trilhando, caminhando pelo deserto, caminhando por um local onde ainda não sabem para onde estão indo, procurando uma cidade, um local para entrar, e eles continuam a receber portas fechadas. O Espírito Santo de Deus continua fechando a porta para eles. Até que num momento de descanso, Paulo tem uma visão, um sonho de um homem na Macedônia pedindo socorro, pedindo ajuda. Nesse momento, então, Paulo e Silas percebem que precisam ir para esse local, para Macedônia. Imediatamente eles juntam as coisas que eles tinham e trilham esse caminho. Vão, pegam um navio, terminam de passar pelo deserto e caem nesse local chamado Macedônia. A Bíblia fala que nesse primeiro local, no versículo 11 diz: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia. Paulo e Silas finalmente chegam na Macedônia, o local onde a visão de Paulo o direcionou até ali, o local onde Deus incomodou Paulo para que ele fosse. Paulo finalmente havia chegado aonde ele deveria chegar, na Macedônia. E a primeira cidade que ele chega é Filipos. Pela primeira vez a Bíblia conta que Paulo chegou em Filipos. A primeira viagem de Paulo, ele não havia chegado até essa cidade, mas sim, nesta segunda viagem, ele entra em Filipos e ele tem a oportunidade de falar sobre o Evangelho, falar sobre o amor de Deus e espalhar as boas novas de Jesus Cristo para todas aquelas pessoas naquela região. Paulo, então, em sua primeira noite, em seu primeiro momento, a Bíblia nos diz que ele levanta num dia e se direciona para perto do rio, para perto do mar, para orar, para agradecer a Deus e para se relacionar com Deus. Nesse momento, então, existe a conversão de uma mulher chamada Lídia, não somente dela, mas também de toda a família. Paulo consegue falar das boas novas do Evangelho para Lídia e para sua família, e então todos eles são batizados, todos eles aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Até aqui estamos no versículo 15. Hoje nós leremos e nós conversaremos a partir do versículo 16. Paulo já está em Filipos. Paulo já havia participado da conversão da família de Lídia. E agora lemos o versículo 16 dizendo: certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava.
Aparentemente, no texto que estamos lendo, Paulo não fazia muito alarde. Paulo não falava em praças públicas e ele não se direcionava para muitas pessoas naquele local. O que mostra que essa cidade é nova no contexto de Paulo. Ele não conhecia muito bem a cidade, ou se ele conhecia, ele não tinha ainda a influência para fazer um grande culto ou fazer um grande evento para que muitas pessoas escutassem o que Paulo estava falando. O versículo 16 fala que mais um dia Paulo se direciona a um lugar de oração. E no caminho que ele está traçando, no caminho que ele está andando, uma mulher o reconhece como homem de Deus. E o primeiro ponto dessa noite, o primeiro ponto dessa mensagem é que o homem de Deus é reconhecido. O homem de Deus é reconhecido. Paulo chegou nessa cidade, provavelmente não havia feito muito barulho, muitas coisas, mas só pelo simples fato dele estar andando para um local de oração, uma mulher o seguia dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Apenas pelo fato deles estarem caminhando e fazendo o que faziam normalmente, que era orar e se relacionar com Deus, Paulo e Silas já foram reconhecidos como homens de Deus, como homens que anunciavam a salvação de Cristo Jesus, homens servos desse Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. O homem de Deus é reconhecido então, porque Paulo não precisou em momento algum se direcionar a essa mulher. Essa mulher reconheceu em Paulo e em Silas que eles eram homens de Deus. Interessante pensar que nas ações de Paulo, por mais simples e silenciosas, discretas que fossem, era possível reconhecer homens de Deus através daquelas pequenas ações. Paulo foi reconhecido. E como ilustração, eu imagino em Marcos, capítulo 5, a cura de um endemoniado, no local de Gerasa. A cura desse endemoniado, para quem não conhece essa história, Jesus ele atravessa o mar, ele atravessa um local de barco, e quando ele chega nesse local, um homem diferente, um homem que nunca havia conhecido, se prostra aos pés de Jesus. Esse homem ajoelha aos pés de Jesus, dizendo: o que é que você quer comigo? O que é que o Senhor deseja comigo? Jesus não precisou falar uma palavra, Jesus não precisou se expressar de alguma forma ou pregar o Evangelho de forma explícita num grande evento com o microfone na mão. Só pelo fato dele chegar na praia já foi reconhecido por um homem que aquele era Jesus. E isso já foi suficiente para o homem se prostrar aos seus pés. A Bíblia fala que esse homem já tinha sido preso várias vezes e ele conseguia se soltar. Esse homem falava coisas estranhas, caminhava de uma forma estranha. Esse homem estava endemoniado, mas ao ver Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Ao ver Jesus, ele reconhece a grandeza de Jesus. Depois a história vai falando que Jesus, quando expulsa esse endemoniado, o demônio ele se identifica como legião, como se fossem vários. Eles vão para uma manada de porcos e esses porcos todos se matam. Esse homem é livre e graças a Deus por isso. Jesus curou esse homem. Mas o ponto importante dessa ilustração é que esse homem reconheceu Jesus antes de Jesus falar qualquer coisa, antes de Jesus ter pregado o Evangelho. Da mesma forma que Paulo e Silas, quando estavam caminhando na cidade, como um homem qualquer talvez, ou homens qualquer, pessoas já conseguiam reconhecer que eles eram servos do Deus Altíssimo. Quando Jesus brilha em nossa vida, e quando Jesus brilha através de Paulo e de Silas, as outras pessoas conseguem ver, as outras pessoas conseguem enxergar.
Um homem de Deus é reconhecido, então, não por estar num culto uma quarta-feira, não por orar, não por cantar, mas um homem de Deus é reconhecido porque Jesus brilha na vida deste homem. Um homem de Deus é reconhecido porque ele diminui e Cristo aparece, porque ele some e Cristo cada vez mais se apresenta através da vida dele. Um homem de Deus é reconhecido pelas pessoas por causa de Jesus, por causa de Cristo. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nessa noite é que um homem de Deus é humilhado. Continuando no capítulo 16, nós vemos que Paulo e Silas, após serem reconhecidos como homens de Deus, eles são humilhados. Humilhados porque o mundo daquela época e as pressões daquela época não permitiam que Paulo e Silas representassem Jesus. O Império Romano, que situava-se naquela região, Macedônia naquela época era como se fosse uma colônia de Roma, ou seja, muitos generais, muitos soldados e muitas pessoas diretamente de Roma ocupavam aquela região. E com isso, não somente a idolatria, mas a mágica e tudo que trazia lucro era muito bem visado para eles. Era uma região muito grande onde todos eles queriam dinheiro, onde todos eles queriam poder. E a mágica que essa serva, essa escrava, como diz, fazia, rendia muito dinheiro àqueles que a dominavam. Bom, essa escrava tem um dono, e todo o dinheiro que ela ganha é desse dono. E ela precisava fazer essas mágicas, ela precisava fazer tudo o que ela estava fazendo para dar lucro a estes homens. Mas Paulo percebeu que isso não era da vontade de Deus, isso não era da natureza dessa mulher. Então Paulo se direciona para essa mulher e diz para ela o seguinte, no versículo 18: em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Paulo expulsa o demônio que estava nessa mulher através do poder do nome de Jesus Cristo. O texto continua dizendo e não fala nada sobre como essa mulher se sentiu. O texto não diz se essa mulher agradeceu, se essa mulher ficou feliz, o que essa mulher fez. Mas o texto direciona para a gente e fala que os donos dessa escrava se revoltaram com Paulo e Silas. Agora essa mulher não era mais a mesma. Essa mulher havia sido transformada pelo poder de Jesus. Essa mulher havia mudado de vida e isso havia incomodado o dono dessa mulher. Havia incomodado quem lucrava com essa mulher. É interessante pensar então nesse segundo ponto que o homem de Deus é humilhado, porque Paulo e Silas escolheram um caminho que confrontasse a realidade da época, que confrontasse as pessoas que tinham lucro e que gostariam de apenas ter mais e mais e mais lucro. Paulo e Silas foram contra essa força, exaltando o nome de Jesus acima de todo nome, expulsando demônios e curando essa mulher acima de qualquer coisa, mas isso incomodou quem estava tendo lucro com o pecado, isso incomodou quem estava tirando proveitos do sofrer dessa mulher e da ação demoníaca que essa mulher estava sofrendo. Paulo e Silas invocaram o nome de Jesus para acabar com a ação do diabo na vida dessa mulher. E por isso eles foram humilhados. Porque todo o mundo e todo o povo daquela época, naquela região, não gostou. Se pensarmos na nossa vida e pensarmos em como podemos trazer para nós hoje, quantas coisas de errado tem na nossa vida que nos dão lucro, ou que dão lucro a outras pessoas. Talvez um troco recebido que você nem percebe, e que você
também não quer receber, não quer perceber esse troco mal recebido. Talvez uma caneta no chão, se eu fosse falar para adolescente, isso seria mais fácil. Mas uma caneta que você viu cair do seu colega na mesa e você bota no seu estojo. E coisas assim da nossa vida que aparentemente são pequenas, são bobagens, mas que você pode se dar bem fazendo elas. Paulo e Silas lutam contra esse tipo de ação. Homens de Deus são humilhados porque lutam contra esse tipo de ação. Não se enquadram no que o mundo propõe para eles. Não aceitam o que o mundo oferece para eles. Recusam qualquer tipo de lucro e recusam qualquer tipo de privilégio para falar e para exaltar o nome de Jesus Cristo. O homem de Deus é humilhado. Pensando em alguma história para tornar isso um pouco mais palpável, me vem à mente uma história do pastor Edgar. Pastor Edgar, que também é meu tio-avô, ele faleceu há pouco tempo atrás. Estava conversando com ele sobre um dia que ele foi assaltado. Ele estava na Barra da Tijuca, naquela Avenida das Américas, que tem muitos sinais, e que vira e mexe, somos obrigados a parar nesses sinais vermelhos. Noite da madrugada, pastor Edgar e irmã Márcia, sua esposa, estavam no carro parado num sinal vermelho, quando 4 homens armados chegam para roubar o carro deles, assaltar o carro deles. Então eles entram ameaçando e tirando a irmã Márcia e tentando tirar o pastor Edgar. E nesse momento a irmã Márcia falou que saiu do carro e ficou procurando o pastor Edgar, mas não o encontrava. Os 4 homens já haviam entrado dentro do carro e o pastor Edgar estava dentro do carro dizendo o seguinte: meus irmãos, vocês podem levar o carro, mas vocês também podem entregar a sua vida para Cristo agora. Vocês podem entregar a vida de vocês e ir embora tranquilos. Eu não vou me lembrar, eu vou me esquecer disso. Jesus Cristo mais ainda, e não levará a culpa de vocês, não levará a culpa que vocês estão sentindo. Apenas peçam perdão para Deus e vocês podem seguir o caminho de vocês tranquilo. Pensando numa realidade de assalto, homens armados na cabeça deste homem, ele não ligou de falar do amor de Deus. Pensando na minha vida, eu acho que eu jamais teria essa capacidade. Eu acho que eu ficaria morrendo de medo e sairia correndo o mais rápido possível. Mas este homem escolheu sentar naquele carro e permanecer o máximo que pôde, tentando, através do poder do Espírito Santo, através do nome de Jesus Cristo, convencer esses homens, não a não roubar o carro, mas a entregar a vida desses homens a Jesus Cristo. Uma história que certamente serve para vários tipos de ilustrações, para muito tempo ainda na minha caminhada pregando. Provavelmente vocês vão escutar essa história mais, se já não escutaram, mas um homem de Deus é humilhado, porque o tio Edgar, o pastor Edgar, ao falar com aqueles homens e ao tentar convencer aqueles homens, ele não estava ali certamente defendendo o seu ponto de vista ou defendendo o que ele achava por bem, porque ninguém em sã consciência, com 4 pessoas e com armas apontadas à sua cabeça, você vai tentar convencer essa pessoa de alguma coisa. Qualquer pessoa aqui em sã consciência, que não é um mestre de artes marciais ou também tem uma arma no quadril, sairia correndo, qualquer pessoa. Mas este homem estava ali, tentando fazer com que os outros percebessem que Jesus Cristo é a única salvação. Mas teve um momento que ele precisou sair do carro, e não foi a pedidos, e não foi abrindo a porta para ele sair.
Tio Edgar, pastor Edgar, levou uns tapas bem sinceros para deixar o carro da forma mais rápida possível para que aqueles assaltantes pudessem levar o carro embora. Da mesma forma, Paulo e Silas, então, quando eles expulsam o demônio daquela mulher, eles tentam invocar o nome de Jesus Cristo para mudar aquela realidade, naquela época, naquele tempo. As pessoas que estavam tirando proveito de coisas ilícitas, de coisas erradas, se revoltaram. Não somente jogaram Paulo e Silas numa praça pública, mas também humilharam eles. Também apontaram dedos e falavam coisas que eles não estavam fazendo. De todas as formas, tentaram condenar aqueles dois homens que, à vista do mundo, estavam atrapalhando a paz, que estavam atrapalhando os negócios. Paulo e Silas foram humilhados em praça pública. E ao serem condenados, eles se dirigem para um novo estágio do homem de Deus. Quando Jesus brilha em nossa vida, os outros reconhecem. E quando Jesus brilha em nossa vida, somos humilhados pelo mundo. Somos loucos para o mundo, como a própria Bíblia nos diz. E quando somos humilhados, temos um caminho a trilhar. O terceiro ponto dessa noite, então, é que o homem de Deus sofre. A humilhação de Paulo e Silas em praça pública, a humilhação que esses homens sofreram, levaram eles para um novo estágio de reconhecimento para o mundo. Não era suficiente apenas humilhá-los em praça pública, era necessário prendê-los, era necessário tirar a roupa e deixar eles completamente nus, era necessário açoitá-los, para cada vez mais fazer com que esses homens de Deus estivessem mais perto da vergonha, da morte, do sofrimento e do fundo do poço. Esses homens foram açoitados severamente, como a palavra de Deus nos diz a partir do versículo 22. Após serem açoitados, eles foram direcionados à prisão, e não só uma cela qualquer. O guarda o colocou numa prisão muito interna, uma prisão certamente muito mais solitária, como a gente diz hoje em dia para esses locais onde os presos são colocados, os presos mais perigosos, não é? Eles foram num local muito mais interno da prisão, muito mais interior, e não somente estavam nesse local pior, mas também eles foram amarrados os seus próprios pés. Agora imaginem os irmãos sendo açoitados, imaginem os irmãos sendo presos, completamente nus e completamente ainda feridos, e tendo que ficar com os pés amarrados em algum local. Talvez a sujeira, não somente do sangue, mas talvez as necessidades fisiológicas daqueles homens, como urina e fezes, deveriam estar todas no mesmo local, que eles não poderiam sair, porque os pés deles estavam completamente amarrados neste local. Um homem de Deus é humilhado, mas um homem de Deus sofre. Um homem de Deus sofre e muito. Porque por mais que Paulo e Silas estivessem falando de Jesus Cristo, exaltando Jesus Cristo, pregando o reino dos céus e de Jesus Cristo, eles ainda estavam no mundo. Eles ainda precisam interagir com as pessoas que estão ao seu redor e responder às autoridades que mandam em seus governos. Paulo e Silas sofrem por causa disso. Sofrem em nome de Jesus Cristo. E quantos homens hoje em dia, e quantos homens conhecemos, e até nós mesmos, sofremos tanto, sofremos com as circunstâncias da vida que não necessariamente têm uma explicação, mas sofremos. Podemos citar aqui a história, por exemplo, do nosso pastor interino, o pastor Vanderlei, que inexplicavelmente perde os seus 2 filhos, que seus 2 filhos
morrem brutalmente por algum tipo de coisa que não precisamos dissertar. Fato é, ele perdeu os seus 2 filhos. Como que um homem de Deus, um homem que entrega a sua vida a Deus e o seu ministério e toda a sua vida para igrejas e para proclamar o nome de Jesus Cristo, pode sofrer dessa forma, perdendo seus 2 filhos? Como que nós podemos, através de circunstâncias da nossa vida, mesmo vindo em cultos de oração, mesmo indo em EBD, mesmo orando e tendo a nossa vida devocional, podemos sofrer? Posso citar aqui também outros pastores, como o pastor Edelto também, meu tio, esposo da nossa irmã Rosane, tia Rosane, que no fim de sua vida sofre por um câncer, um homem que entregou sua vida a Deus, que entregou a sua vida para transformar não somente a igreja, mas a realidade de muitas pessoas e de Petrópolis. Como pode um homem de Deus sofrer? Tantos outros homens sofrem, nós sofremos, mas tem um motivo. Tem um motivo. Deus, Ele é fiel. E Deus não muda. Se lermos o capítulo 16, no versículo 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. O que faz um homem de Deus permanecer nesse caminho? O que faz um homem de Deus, mesmo com todas as dificuldades que tem, e com todo o sofrimento, com toda a humilhação que vai passar diante do mundo e diante dos homens, o que faz esse homem de Deus, pessoas como eu e você, prosseguirmos nesse caminho? Paulo e Silas, ao serem presos, naquela realidade, com os pés amarrados, provavelmente todos sujos e machucados, e estavam cantando hinos a Deus. Não porque eles eram malucos, não porque eles perderam a consciência, mas porque eles tinham a certeza que Jesus Cristo era uma rocha inabalável, que Jesus Cristo era o mesmo que estava antes com eles, era o mesmo que havia morrido na cruz, e é o mesmo que sempre estará com eles. Não interessa o passado, não interessa o que Paulo havia passado, não interessa o que Paulo estava passando ou o que ele ainda irá de passar, Jesus continuava a ser o Salvador da vida de Paulo e de Silas. Jesus continua a ser o Salvador da sua vida e da minha vida, independente das nossas situações. Um homem de Deus é condenado pelo mundo, ele é reconhecido de longe, ele é humilhado em praça pública e ele sofre, mas um homem de Deus, ele pode dizer com todo o seu coração, que mesmo nestas circunstâncias, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é amoroso, e porque em meio às dificuldades que temos em nossas vidas, podemos cantar hinos de louvor, podemos entregar a nossa vida cada vez mais a Ti, e podemos dizer com toda a nossa força, com todo o nosso coração, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de, em família, estarmos juntos aqui, hoje, na segunda Igreja Batista de Petrópolis, agradecendo pelo milagre que temos
da vida, pelo milagre que temos de podermos viver em comunhão com essa família tão gostosa e tão amorosa. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela nos ensina a cada dia, que a Tua palavra nos dá a esperança de um mundo melhor e nos provoca a cada vez mais querermos melhorar. Obrigado por isso, Pai. A batalha do Evangelho, ela não é em vão. Espalhar o Teu amor não é em vão. E por mais que nós soframos por essa causa, por mais que nós possamos vir a ser humilhados e reconhecidos por qualquer outra pessoa, nós nos orgulhamos de carregar o Teu nome. Não o nosso nome, não a nossa profissão, não o nosso entendimento, mas sim o nome de Jesus Cristo, que cada vez mais possa brilhar em nossa vida, que possa aparecer mais em nossos corações, que possa refletir mais através das nossas atitudes e comportamentos, por mais simples que sejam, mas que o nome do Senhor Jesus Cristo possa aparecer em nossa vida. E que nós possamos diminuir. Que a nossa personalidade, a nossa pessoa, a nossa vaidade, o nosso nome possa diminuir cada vez mais para o Teu nome crescer, Pai. Te peço isso, em nome de Jesus, a nossa única esperança. Amém.